D. O empregado deve ter o direito de recorrer a um tribunal do trabalho ou árbitro contra o ato de dispensa. Direito de ação, portanto. E o órgão encarregado de julgar a dispensa, esse texto é muito importante. O órgão encarregado de julgar a dispensa, se não estiver autorizado por lei nacional a anulá-la ou a reintegrar o trabalhador, deve ter o poder de ordenar o pagamento de uma indenização ou outra reparação apropriada. Como interpreto esse ato? A convenção, ela não dispõe a respeito das consequências da dispensa, deixando isso para o direito interno de cada país. Então, nesse ponto, ela observa e não interfere. E será esse direito que vai decidir. Se o empregado tem direito a uma reintegração, pelo direito positivo interno, será reintegrado. Se ele tiver direito a uma indenização, a indenização será assegurada a esse empregado. Ou outra medida que o direito interno tiver. Portanto, a anulação da dispensa não é a regra geral. Ela apenas é a possibilidade de se desconsiderar a dispensa se ela contrariar o direito positivo interno do país nesse ponto. Reflexos no nosso ordenamento jurídico. Primeiro, o artigo 7º, 1 da Carta Magna, dispõe que a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa deve, primeiro, resultar de lei complementar. Lembro que essa lei complementar até hoje não foi feita. Somente por lei complementar é possível, portanto, disciplinar a matéria, e o Congresso até hoje, passados tantos anos, não viu interesse nessa regulamentação do inciso 1º do artigo 7º. Segundo, outro problema é a hierarquia entre Constituição brasileira e Convenção da OIT. A Convenção, para muitos, sobrepõe-se à Constituição. Diante do disposto da própria Lei Magna, artigo 5º, parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos no texto constitucional não excluem outros decorrentes de tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Há aqui nesse ponto divergências. O que me parece é que a Constituição brasileira atribuiu competência ao Supremo Tribunal Federal, artigo 102, 3, letra B, para declarar a inconstitucionalidade de tratado, com o que, no meu modo de interpretar, o problema é resolvido pela prioridade da Constituição. Nesse ponto, não se alinhando o nosso direito com a maioria das diretrizes adotadas pelo direito estrangeiro. No Brasil, o órgão encarregado de julgar a dispensa é a Justiça do Trabalho, como sabemos. A nossa lei é o já citado artigo 7º, inciso 1º, além da CLT. O que é que prevê? Indenização. Indenização. Qual é o texto do artigo 7º, inciso 1º? Aspas. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. E as disposições transitórias do artigo 10 são as seguintes. Fica limitada a proteção nele referida ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6, caput, e 1º da Lei 5.107, que é a Lei do Fundo de Garantia. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas não há o conceito de dispensa arbitrária porque não foi ainda objeto de definição do Congresso. Fica
vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, a. do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do seu mandato, da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Em conclusão, a minha interpretação é a seguinte: o direito brasileiro não adota como regra a reintegração. O artigo 7º da Constituição. A regra do nosso direito é a reparação da dispensa, mediante uma indenização que, enquanto não for disciplinada por lei complementar, equivalerá ao disposto na lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O saque dos depósitos efetuados na conta vinculada do empregado e mais a multa, chamada multa por dispensa sem justa causa. Isso é regra geral, não é constitucional, e uma lei infraconstitucional não tem o poder de modificar, como é sabido. Assim, o nosso princípio não é da estabilidade plena, que foi afastada pela Constituição. A Constituição certamente introduziu a figura de dispensa arbitrária. Não é o mesmo que dispensa sem justa causa. A Constituição faz referência às duas figuras, logo são duas, e diferentes. Uma, a dispensa arbitrária, outra, a dispensa sem justa causa. Estamos aguardando até hoje uma definição legal de dispensa arbitrária. Então, a matéria depende de lei complementar, como está previsto no texto legal. Os outros direitos a que se refere o artigo 7º poderão ser tantos quantos existirem, menos os que derrogarem a regra geral da indenização de dispensas arbitrárias. Daí porque não se pode, por outros direitos, criar uma figura incompatível com a reparação indenizatória que a própria Constituição prevê e estabelece. Insista-se neste ponto. A Convenção, no artigo 4º, veda dispensas imotivadas. No artigo 10, declara que se as autoridades nacionais não estiverem habilitadas a anular a dispensa imotivada, deverão, segundo a prática ou a legislação interna, assegurar a reintegração, indenização ou outra medida adequada. Esse texto, portanto, é o que baliza a solução do tema nessa conjunção entre a Convenção e o ordenamento positivo local. Como se vê, é diferente o nosso modelo do modelo europeu, não só pela dualidade de dispensas individuais e coletivas, e o nosso é só de dispensas individuais, mas também como nas soluções que são apontadas pelo direito europeu, que serão apreciadas e com toda a propriedade pelos professores nossos convidados. Daí porque eu me omito a fazer outras considerações a respeito desse modelo. O Brasil, portanto, teve uma escolha, certa ou errada, mas teve uma escolha, e constitucional. Temos que resguardar o direito constitucional. Em conclusão, no estágio atual, é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço o modelo brasileiro. É isso que, traduzido em termos constitucionais, é a indenização reparatória do artigo 7º, inciso 1º, e do artigo 10º das disposições transitórias. Reintegração só no caso de estabilidades especiais, como todos sabem. O empregado terá direito no Brasil ao saque dos depósitos do Fundo de Garantia, mais da multa legal. Nosso modelo deveria ser revisto, mas no momento que vivemos não vejo condições para isso. O tema não é bandeira sindical e muito menos as empresas têm interesse em discuti-lo. Muito obrigado.